Muito, muito bom, Rosana. Veja aí se alguém tem alguma dúvida, pergunte para a Rosana. É importante, e preste atenção nisso, porque quando vocês forem começar a análise de alguma pessoa, vocês têm que saber esses elementos. Se a pessoa está apresentando um traço de teomania, quais são os traços que a pessoa apresenta, para você redirecionar a pessoa. Agora, outro ponto que não foi colocado, quando a pessoa quer ser terapeuta na psicanálise transpessoal, ela precisa fazer análise individual. Não basta análise de grupo. E ela precisa, durante os 2 anos, fazer análise individual. Então, o que é necessário? Análise individual, participação dos estudos. Depois de um tempo, quando já faltar uns 6 meses para terminar, essa pessoa começa a fazer análise de alguém. Essa análise vai ser supervisionada pela pessoa que fez a sua análise individual e aí apresenta a monografia, para organizar a monografia, que é também orientado. Então, não basta, por exemplo, se a pessoa quer ser uma terapeuta transpessoal, é indispensável que ela tenha análise individual. Vocês podem ter até um vídeo do Dr. Norberto que trata disso. Se a pessoa não faz análise individual, ela não pode ser terapeuta. Então, tem que ter a análise individual, o estudo que é feito aí no grupo, a monografia, que vai ser supervisionada e é baseada na análise que o futuro terapeuta vai fazer de alguém. E essa análise todinha vai ser supervisionada. Então, não se pode, assim, pensar que você faz um curso a esmo. Agora, se a pessoa quiser só o estudo, então continua aí o estudo pela vida fora, tal, mas aí não pode receber o certificado, ok? E o certificado, como a clínica aqui é registrada, o certificado é reconhecido. Porque no curso de psicanálise transpessoal ou psicanálise de outro tipo, não se exige faculdade, mas se exige todo esse trabalho aí. Então, a pessoa que tem uma faculdade, ela vai fazer a psicanálise transpessoal e vai seguir esses itens, tá? Mas por que esses itens? Para o nosso desenvolvimento, ok? Rosana, foi muito bom. Vocês entenderam o que é teomania? Vocês estão tomando nota de tudo? Quem não, quem não tomou nota, quem só de ouvir já grava tudo, tudo bem. Mas, oi, isso, é isso. Eu conheci uma pessoa que ela comprou uma guitarra e ela quis ir para a Europa, dizendo: vou formar a maior banda do mundo. Não formou nada. Tudo dela, da vida dela inteira, é sempre o maior. É o maior livro do mundo, é a maior música do mundo, só que no resultado não tem nada. Então, a pessoa até pode dizer: eu vou fazer algo bom, só que ela faz mesmo. Pode não ficar perfeito, mas ela faz, tá? Então, o importante aqui em nossa vida não é só o pensamento exagerado, nem o sentimento. O importante é a ação. Uma ação boa, bela e verdadeira. Aí a pessoa vai se desenvolvendo. Esse é o lema dentro da trilogia. Agora, quando a pessoa é perfeccionista, ela, além de ela se exigir muito, ela exige do outro, como a Rosana falou. E ela é rígida, é uma pessoa extremamente rígida, que se alguém deixar de colocar um ponto, ela já esperneia.
ou entra num surto, tá? Então, é uma pessoa que é exagerada, é uma pessoa megalômana, ok? Agora, a Yasmin, qual que foi o tema seu, Yasmin? Não pegou? Carol, você pegou? Como você chama? Como? Terciana? Persiana. Ah, tá. Então, pode colocar. Quando vocês fazem esse material de pesquisa, além de vocês olharem assim por umas outras fontes, se vocês forem observar na trilogia os vídeos do Dr. Norberto e da Cláudia Pacheco, vocês vão encontrar todos esses temas. Então, Persiana, pode falar, bem. Persiana, dá para você repetir essa parte aí de ética ou afetiva e a sequência? Bem devagar, não precisa falar depressa, não, bem. Tá? Ficou claro. Então, você precisa, para ser consciente, você tem que ter a parte afetiva e a parte do intelecto, do conhecimento. Então, é interessante a metodologia do Dr. Norberto, é a seguinte: você se trabalha através da análise individual e o técnico da análise, que é o terapeuta ou psicanalista, ele vai puxando de você determinados elementos para que a consciência se apresente para você. Uma vez que a consciência se apresentou, você já está resolvendo as coisas. No grupo terapêutico é a mesma coisa. Você vai sendo questionada, 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 para que a tua consciência venha à tona. Porque
fica lá no fundo. Então, todo o processo da trilogia é a puxada da consciência para que você enxergue. Isso tudo é aliado ao conhecimento. Se você não tiver conhecimento, se você não tiver um estudo, tua consciência vai para o brejo. E aí você se prejudica na vida. Então, a consciência é aquele elemento que te mostra o que é o certo e o que é errado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você entra numa sala e tem um tapete todo torto. Aí a consciência te mostrou, nossa, esse tapete está torto. E você passa de liso. Quando, na realidade, se a consciência mostrou, a tua obrigação é uma ação. Você vai lá e endireita o tapete. E assim é a nossa vida. Quantas coisas são mostradas para nós e a pessoa passa por cima. Então, preguiça, alienação, é como se a pessoa não enxergasse, não ouvisse, não percebesse o que a consciência está mostrando. Então, veja bem, o psicólogo dá conselho, quer dizer, baseado nele, no estudo dele, tudo. Mas a psicanálise dá consciência, que é fundamental. Se você tiver consciência, você vai se libertando. Senão a pessoa fica cheia de medos, cheia de toques, cheia de melindres, e ela não se desenvolve na vida. Quando você vê uma pessoa que progrediu na vida, que estuda, que leva tudo a sério e que chegou no auge, então essa pessoa teve consciência, eliminou da vida dela a preguiça, a alienação, aquilo tudo que dificulta a vida e foi em frente. Agora, a outra que ficou lá amassando barro, que ficou naquele brejo, chega no fim da vida e fala assim: Deus que quis. Olha só, meu pai e minha mãe que não fizeram nada por mim. Então, a pessoa culpa sempre o externo, ela não percebe o interno dela. Então, a consciência nos mostra o que está acontecendo lá dentro, o nosso ser. Então, nós temos que estar atentos, observar. Observar o que eu estou fazendo da minha vida. Como que eu sou assim, empacotada, eu sou difícil, eu só fico no amassar do barro, eu fico culpando os outros do lado de fora, ou eu estou assumindo a minha vida. Então, o importante é que nós assumamos a nossa vida, ok? Tem que continuar, Persiana, ou não? Pode colocar, bem. Explica com as suas palavras isso daí. Muito, muito bom mesmo. E é interessante que
Se você conversar com uma pessoa que você convida para uma palestra, que você oferece para a pessoa alguma chance na vida, a pessoa doentia, ela vai recusar tudo, ou ela vai criar um monte de justificativas para não se desenvolver. Você entende? Então, é a pessoa que está abafando a consciência. É a pessoa que, de um pingo, ela transforma numa montanha. É uma pessoa dificultosa. Então, quando a pessoa é muito dificultosa na vida, você afasta. Você entende? Porque a energia dessa pessoa transmite. E se você for muito aberta, ela vai pegar você. Então, se você percebe que não é interessante, que ela não colabora com você, que ela não ajuda a própria vida dela, que é uma pessoa assim difícil mesmo, complicada, que só vive criando justificativas, você deixa de lado, tá? Na realidade, essa pessoa é sem consciência e é alienada de si e do meio que ela vive. Ela não vê a família, ela não vê as coisas boas que a cercam e ela é sem gratidão. Ela tem isso também, tá? Então, é uma pessoa extremamente doentia. A pessoa sem gratidão é uma pessoa inconscientizada, tá? É, muito bom. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem perguntar para a Persiana, tá? E é bom que assim a gente fica se conhecendo. Ninguém com dúvidas? A Salma levantou a mão. Pode falar, Salma. Fala, Salma. Você tem Cura pela Consciência, da doutora Cláudia, que a gente apresentou, e tem milhares de vídeos da doutora Cláudia e do doutor Norberto. Não, ela foi pesquisando, Salma. É isso que você precisa fazer. E ela foi estudando. É isso que você precisa fazer, tá? Quanto mais você estudar, mais você vai se adiantar. Você está há 15 anos na psicanálise, então dá para você verificar esses pontos. A questão que eu levantei, que é muito patente, é a questão da alienação. É muito fácil da pessoa deitar num sofá, se esticar toda e não tomar providências quanto ao seu estudo. Então, por exemplo, se a pessoa se propõe, não, eu vou ver um vídeo por dia e vou tomar nota dos elementos, já tá bom. Às vezes tem vídeos que duram 15 minutos e aí a pessoa já vai se desenvolvendo, ok? Então, isso é para a Salma, é para mim, é para Yasmin, é para Elizabeth, para Daniela, para Rosana, para todos nós. Carol, você teve algum... Tem uma dúvida? É o caso de Hitler que você citou, né? Carol, você tem algum estudo para fazer ou não? Quem mais que tinha estudo, gente? Fala então, Nayara. Tá bom, Meg. Qual que é o tema? Muito bom.
Cidinha, toma conta para mim, por enquanto. Claro. Tudo bem? Tudo jóia. Meu nome é Catarina, eu sou amiga da Flávia, né? Eu tenho o mesmo problema que ela. Gostaria de saber se você tem algum dia vago. Obrigada. Eu ponho para o WhatsApp. Beijo.
Quem fez a pergunta, a Carol? Então, é a questão da projeção. É muito comum a pessoa projetar no outro tudo aquilo que ela tem mal resolvido. Então, ela vê no vizinho, ela vê na pessoa mais próxima. Então, por exemplo, a pessoa... Não, é tudo inconscientizado, ela não percebe. Então, ela rala de falar do outro, mas ela está falando dela própria. Por isso que é importante a análise. Porque quando o doente, ou a pessoa, o assistente, o cliente chega e começa a falar do marido, ou do fulano, do lado externo, está falando do lado externo. Ela está falando tudo sobre ela. Então, esses elementos são importantíssimos para o terapeuta, porque aí o terapeuta tem o relatório completo daquele cliente, tá? É a questão da projeção que existe. Né? E dentro dessa projeção, como a Cidinha colocou, a questão da inveja que a pessoa tem de não querer ver o bem. Você pode, isso daí é super comum, né? Entre os casais, ou entre a mãe e o filho. Então você fala, olha, é interessante isso e tal, e a pessoa nega tudo. Ou então cria justificativas para não se resolver. E então vai chorar para o fulano, vai falar para o ciclano, vai falar para o outro, daquela situação dela, que ela não resolve. Por quê? Porque ela não quer. Porque ela não quer assumir a consciência. Ela quer ficar, como eu já disse para vocês, amassando o barro. Não progredir. É uma pessoa mal resolvida na vida dela. Você, você faz assim, isola aquilo lá. Uma forma que a gente usa, não confronta, porque não vai adiantar. Então você se enche de luz e joga a luz para a pessoa. Aí você vai estar sendo uma pessoa mais afetiva, tá? Enche a pessoa de luz. Outro dia me perguntaram, ligaram aqui e perguntaram: eu tenho um chefe horroroso. O que eu faço com esse chefe? Dei essa receita. Falei: luz para você e luz para ele. Aí você vai se acalmar e o seu chefe também vai se acalmar, tá? E eu tenho casos assim, verídicos. Eu tive uma amiga que o marido dela, ele sempre, quando chegava alguém, se reunia com os amigos e começava a falar mal dela. E ela não sabia o que fazer, porque ela ficava assim, sem autoestima, né? E ele não adiantava depois ela falar para ele: olha, você me maltratou, você falou mal de mim. Não adiantava, ele não aceitava. Aí ela começou a aplicar a questão da luz. Se enchia de luz, ia lá na rodinha dos amigos e envolvia o marido de luz. O processo é das pernas para a cabeça. Você vai fazendo espirais de luz. Diz que antes ele ia começar a falar e parou. E aí, pronto, com o decorrer do tempo, foi fazendo, nunca mais ele fez isso, né? Então, são processos, esses processos se chamam processos energéticos. Às vezes você quer transformar a vida de um filho, de uma filha, e fica matraqueando. E fala, e fala, e fala. Esse filho cria resistência. Não vai aceitar o que você fala. Então, você só vibra. Você faz isso mentalmente. Então, seu filho lá dormiu, você chega perto, as mãos em ação, e você vai mentalizando tudo aquilo que o seu filho precisa. Querido filho, você é calmo, tranquilo, estudioso e você vive muito bem. Eu e seu pai te amamos. Pronto, certo? Então, aquilo que você mentaliza, aquilo que você emana uma energia, você consegue resultado. Mas se ficar matraqueando, você vai ter, pode ter
mais resistência, conforme a doença da pessoa, tá? Sim. Quem mais? Pois não, Sal. Pode ser feito à distância, pode ser feito presencialmente. É, mentalizar. É. Agora, é importante que quando você emana uma energia assim, você tem que estar centrada. Você também tem que estar energizada, purificada. Se você tiver em desalinho, não vai resolver. Então, se você percebe que você está nervosa, irritada, tal, toma um banho, tá? Pode se jogar uma água com arruda, uma água com sal, massageia bem o corpo, faz uma meditação, depois você vai fazer a vibração, tá? Porque aí você vai estar em outra condição. Quem mais tem um texto para estudar? Daniela, você tem, bem? Oi, bem. Não? Elizabeth, tem algum texto? Não. Então, acho que os textos terminaram. Então, agora eu vou passar. Yasmin, você vai estudar sobre a inveja. Daniela, sobre a projeção.